Irmãos, nos próximos retiros aí, os próximos vezes, o pastor Fabrício vai ter que colocar assim, ó, você que ronca, é o primeiro pecado que você vai confessar. Vamos colocar todo mundo junto, no lugar que ronca, e aqueles que querem ficar acordado conversando até mais tarde. Rapaz, eu peguei um quarto abençoado. Eu vou falar aqui quem é do meu quarto aqui, ó. Meu quarto é o pastor Dinei, o pastor Wagner, o Jadson. Na verdade, o pastor Jadson, você nem sabe se ele está no quarto. É zero, não faz barulho, não incomoda. A esposa dele vai lá e ensina ele o que pode e o que não pode. O pastor Fabrício está lá no nosso quarto, também é tranquilo, né? Agora, e eu também, tudo tranquilo. Aí no quarto do lado, nós estamos enfrentando uma situação muito problemática. Eu não vou falar quem é, mas depois ele vai pregar aqui, quem sabe ele fala, ele vai rebater, então eu vou ficar quieto. Mas que bênção, irmãos, esse é o propósito de nós estarmos em comunhão, estarmos mais próximos, né? Agora vai ter coisas que talvez você não vai gostar, é assim mesmo. Quem aquele despertador, Jesus? O que é? O que Deus falou aí? Agora talvez a gente está sendo muito abençoado, irmãos. Tudo muito de excelência. O pastor Fabrício, a pastora Cida, todos vocês que estão organizando, realmente um tempo abençoado. Não é verdade? Amém. Tá uma comida deliciosa. Quem está gostando de comida? Eu já senti de ontem para hoje que a minha pressão já começou a querer estranhar. Eu estou em dieta faz 2 anos, eu perdi 30 quilos, mas eu fui para a Europa agora, ganhei 2 quilos, eu voltei e já tinha perdido, eu estou achando que aqui já deu problema, porque daí a gente começa a comer de dia, de tarde, de noite, né? Olha lá o gaúcho, rapaz, gente boa, o gaúcho, nosso amigo. Uma bênção a gente estarmos aqui, estarmos em comunhão, em aliança. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu espero em Deus que aí seja no máximo de 30 e 35 minutos. Ontem foram palavras abençoadas, é muito bom ouvir o pastor Alex. O Wellington trouxe uma palavra muito, muito abençoada. Tem uma unção, uma graça para pregar, né? Uma bênção. E glória a Deus. Antes de mim foi o pastor, que eu esqueço o nome, que é o pastor Leandro, querido, já estive lá com eles. Leandro, sim, o Leandro é o mais quieto. O Leandro dorme, pelo menos ele dorme. Irmãos, abre a Bíblia comigo ali. Provérbios 29. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 amém, glória a Deus. Diz assim, no versículo 18, está aqui? Ali, não havendo profecia, tem tradução que vai dizer visão, o povo. Não haver profecia, o povo
perece, se desvia, se corrompe, né? Irmãos, e a palavra que o Senhor ministrou dentro de mim para compartilhar com vocês, desde quando o pastor Fabrício me convidou, e às vezes eu tenho andado assim dentro de um limite, até por recomendação médica. Depois do mês que eu perdi meu pai, eu fiquei mais de 9 meses dentro de casa, com muita dificuldade, muitas batalhas, depressão, entre outras coisas, burnout, um burnout muito forte mesmo. Então, eu falei, pastor, eu vou, e aí eu estou marcando um compromisso só por mês, quando muito 2, para mim não falhar. Aí o compromisso ministerial, porque o meu trabalho é outro, no sentido de eu tenho um trabalho secular, que é da onde vem a renda da minha família, né? Eu trabalho para minha própria família, mas depois que eu perdi meu pai, tudo ficou muito complexo para mim, para fazer sentido para mim muitas coisas. E quando eu comecei a meditar na palavra que eu ia compartilhar com vocês, eu pensei, nós vamos estar lá no meio de um povo que, para mim, irmãos, se um caba anda 1000 quilômetros de ônibus, ele tem um chamado. Tem um chamado. Se você não tiver um chamado, você não faz essas doideiras. Crente é tudo meio doido, né? Mas para mim, se o cara anda 500, 700 na van, 1000, 800, eu não sei, tem um chamado de Deus ali. E eu falei, eu vou falar com futuros pastores, vou falar com futuros evangelistas. Fala um amém, irmão. Vou falar com futuros missionários, vou falar com ex-missionários que já estão terminando a carreira. Alex não queria sair do sertão. Foi a primeira vez que eu vi esse homem reclamar na vida. Rapaz, era o cara que mais me animava, abraçava e tal. Pastor, não queria sair não, eu queria ficar lá. Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje. Se você quiser colocar um tema, você sabe que nada substitui o papel e a caneta, mas você pode anotar no que você quiser. Mas se você quiser seguir as instruções da neurociência, que na verdade já se conhece há séculos, mas, por exemplo, dá um simples adendo dentro disso. Quando você escreve o seu problema com clareza, eu estou com esse problema aqui, tá falando dele, uma parte do seu problema já é curado na sua mente. Isso é comprovado, irmãos. E também quando você escreve uma mensagem, aquilo que você está anotando, guardando, também é diferente de você apenas anotar ou apenas ouvir. Então, para quem está anotando, quero compartilhar com vocês: quem é o homem que Deus usa? Qual tipo de homem que Deus usa? Qual tipo de mulher que Deus usa? Porque a gente é fã da história. A minha filha estuda no colégio adventista, e essa semana ela chegou na minha casa e foi uma semana missionária, pastor Alex. E eles falaram: olha, esses aqui são os arautos das missões, e ensinaram. E aí eu peguei um passaporte, ela tem um passaporte lá do colégio, e ela me mostrou. Aí eles colocaram:
sobre os arautos das missões, eles colocaram lá assim: Paulo, Timóteo. Depois eles colocaram um missionário adventista e colocaram a Ellen White. Só que a minha filha gostou demais, e eu não queria tirar a alegria dela. Então eu expliquei para ela: filha, o papai também escreveu um livro sobre isso. Se você quiser dar uma olhada. Ela falou assim: eu sei, pai, eu quero ver qual que... Aí eu expliquei: olha, esse irmão, 3 vezes ele preveu que Jesus ia voltar em 1742 ou 1842, e Jesus não voltou. Então ele não é um herói da fé, um grande... Fui explicando com calma. Falei: mas tudo bem, filha, porque o importante é que você aprendeu a montar. Em resumo, todos nós, irmãos, minha filha tem 10 anos, todos nós um dia ouvimos sobre os grandes homens de Deus, não é verdade? E a gente, não é que a gente, eu quero ser aquele homem, mas a gente se inspira em pessoas, amém? A gente tem desejo de que o Senhor... O apóstolo Paulo fala: se alguém deseja a obra do ministério, o episcopado, excelente obra deseja. Você não tem que ter vergonha de falar: eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, né? Eu quero ser um arcebispo, igual Valtinho, ou bispo. Então, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Que são as características do homem que Deus usa. Quando a gente fala: Deus, eu estou aqui, eu quero ser um homem que Deus usa. A gente que lá de 2000 se converteu, leu aquele livro Heróis da Fé, falando ali de Savonarola, o Lutero, o Zwingli, o Calvino, o Wesley, todos aqueles homens, o impacto que eles produziam. Depois outros livros que falavam de homens que ressuscitavam os mortos. Carlos Anacondia, na Argentina, ressuscitou 5 pessoas. Nós fomos lá, o Fabrício foi comigo em Manchester, nós fomos num lugar lá onde está enterrado o Smith Wigglesworth, que ressuscitou mais de 20 pessoas. O poder que esses caras carregavam não era só de ressuscitar. Smith Wigglesworth, a parte que mais me pega quando eu leio sobre ele, é que todas as pessoas falam que ele andava com uma glória permanente. E muitas vezes ele passava em frente a bares com o cavalo dele, e ele passava devagar. E por causa da glória de Deus, porque ele havia saído direto do Santo dos Santos, por causa daquele ambiente, daquela unção, daquela glória. Não é nem unção, é uma glória. Ele parava o cavalo um pouco à frente e começava a ouvir que tinha homens chorando dentro do bar. E ele voltava, e ele liderou, se você ler a história dele, dezenas de avivamentos dentro de bares, sem ele pregar, irmãos. Depois ele pregava. Então a gente sempre fica pensando: Senhor, como que a gente pode chegar, como que a gente pode entrar nesse lugar? E eu queria falar com vocês 3 ou 4 coisas aqui. Eu falei que ia falar meia hora, já passou 15. Glória a Deus. Fala. Amém, Fabrício. Depois eu vou falar para o médico que você falou isso. Então, quem são os homens e as mulheres que Deus usa? Em primeiro lugar, irmãos, você nunca vai encontrar um homem com uma grande referência. Você nunca vai encontrar na história alguém que Deus, como a gente costuma falar às vezes essas frases de jargão, né? Quem faz história com Deus no secreto, Deus vai fazer história. Mas é verdade, mas
Quem é que faz história com Deus no secreto? Foi a palavra que o pastor Wellington pregou aqui ontem, do altar secreto. Mas você nunca vai encontrar, de todos esses homens de Deus, você pode pegar de tudo. William Carey, pai das missões modernas batistas, qual era a principal característica desses homens? William Carey, General William Booth, do Exército da Salvação, George Whitefield, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é o único cara relatado nos livros dos Estados Unidos que ninguém, nem os progressistas, ficam bravos. Relataram que a esposa dele entrava no quarto e ele não estava assim, ele estava flutuando. Não é? A esposa dele entrava no quarto depois de 8, 10 horas para ver se ele estava lá ainda. Em vez de ele estar de joelho, ele estava flutuando. Aí ele pregou um sermão que ficou conhecido como Pecadores, e uma cidade inteira se converteu em uma noite. Ninguém dormiu, ninguém teve paz, ninguém teve sossego. Eles precisavam sair pelas casas orando, as pessoas estavam angustiadas, as pessoas começaram, as que estavam dentro da igreja onde ele pregou, em Enfield, na América, elas tiveram uma visão de que o inferno estava ali embaixo. Algumas agarravam em postes, outras subiam em cima das cadeiras, porque a impressão que eles tinham era que imediatamente eles iam cair dentro do inferno, se não fosse o sacrifício de Jesus, a graça, a misericórdia, porque é assim. Nós só não temos a visão certa. E uma cidade toda se converteu. Ele orava 8, 10, 12 horas. E o que aconteceu com ele, pastor? Teve uma votação na igreja dele. A igreja dele tinha 500 membros, a igreja era do avô dele, passou para ele. E nessa votação, irmãos, da igreja dele, apenas 30 membros votaram para ele ficar. O resto todos votaram para ele não ser mais pastor da igreja, porque falaram: esse cara não tem condição, ele é muito doido. Ele não serve para ser nosso pastor, não. Então, quando a gente ouve sobre os homens que Deus usa, você sempre vai ver algo atrelado a eles, que foram homens e mulheres que prevaleceram com Deus em oração. Fala isso, oração. Agora olha para o seu irmão bem calmo e fala assim para ele, fala para o seu irmão, a gente só vai fazer uma vez olhar para o seu irmão, você não vai precisar olhar mais não, porque é chato isso aí. Só é saber mesmo, o negócio é ruim demais, né? Às vezes eu estou do lado de alguém que eu falo, meu Deus, mas olha para ele e fala assim: nenhum grande homem da história de Deus foi usado por Deus sem a oração. Agora, como o pastor Alex fala bastante de pesquisa, eu também vou falar. Recentemente, um instituto mundial fez uma pesquisa sobre tempo de oração na América do Sul, na Europa e na América do Norte, Central, do lado do outro oceano, irmãos. É o anjo? Queimar o anjo. Eita Deus, esses crentes são engraçados. Queima o anjo, Deus. Irmãos, eu quero que você agora preste bastante atenção nessa, uma coisa simples, mas assim,
que me fez pensar muito sobre a minha vida. Enquanto Lutero dizia que ele estava ocupado demais, quando ele iniciou a reforma na Alemanha, e por isso ele precisava gastar pelo menos 2 horas por dia orando, senão ele não ia superar. Wesley gastava de 3 a 6 horas todas as manhãs orando e lendo as Escrituras. John Hyde, missionário na Índia, foi apelidado de o homem que orava. Os discípulos dele diziam que muitas vezes ele se ajoelhava para orar, e vinha um fogo e um calor tão grande que a neve desaparecia. Depois você lê sobre esse cara, de todos que eu estou falando, John Wesley eu já conheço. Lê sobre John Wright. Você fala, meu Deus, um missionário na Índia, o homem que orava. John Wright orava 6 horas por dia. Evan Roberts 4. William Booth orava 2, 3, 4 horas. Ele criou o Exército da Salvação, que está presente em quase todos os países do mundo, junto ao metodismo. E nós, essa geração, qual a média de oração? Eu não estou falando de crente, porque crente ora, o problema está nos pastores. Brincadeira. Mas uma pesquisa recente constatou que de um lado ao outro do oceano, os crentes dos anos 2010 até 2025, os crentes pastores, o que está escrito na pesquisa, depois eu até posso passar para você, pastores, evangelistas, missionários, padres, incluídos no meio, colocaram padres, oram em média 5 minutos por dia. E aí, irmãos, eu falei assim, Deus, não tem como a gente perguntar por que não acontece mais, né, pastor Fabrício? Por que não acontece mais? Irmãos, não coloque dúvida nisso não. Pastor, mas eu estou numa pegada de 1 hora, 2 horas, irmão. Depois você vem aqui e põe a mão na minha cabeça e me ajuda. Eu encontrei uma mulher na igreja Holiness, que é uma igreja originária do avivamento da Rua Azusa. Ela é uma japonesinha, rapaz do céu. Eu preguei na igreja dela, falando algumas coisas lá. Holiness é uma igreja japonesa. Na verdade, eu preguei numa igreja, a igreja do pastor Ronnie Emerson. E essa irmã estava lá e ela chegou em mim e falou, pastor Rodrigo, eu começo a orar, eu preciso falar você, igual japonês, né? Falar com você. Eu começo a orar todo dia, 3 horas da manhã, até as 8. Aí o pastor dela falou, pastor, ela que se sustenta aqui, ó, na igreja. Tudo roda por causa dela. De vez em quando, um grupo de oração se dirige à casa dela para orar com ela. Aí eu já peguei a mão dela, põe na minha cabeça, ajoelhei. Ela, não, eu não oro por pastor. Eu falei, mas você ora por mim, por favor. Irmãos, ela disse assim, pastor Fabrício, 2 horas eu fico orando em línguas, e depois eu oro 3 horas no nosso idioma, falando com Deus e intercedendo. Eu falei, meu Jesus, que loucura, cara. E não é um dia, irmãos, ela vem nessa pegada aí faz uns anos. E aí a média de oração dos nossos dias entre pastores, missionários, são 5 minutos. Que Deus olhe para nós aqui, irmãos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, não é verdade?
Amém? E que Deus nos dê misericórdia, porque talvez se somar a nossa média, ela também não está tão alta. Ou melhor, ela não está muito mais alta que isso. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém construiu história e fez história para Deus no povo. Quando você pega a história do avivamento do povo Zulu, eu escrevi no meu segundo livro, um livro de capa branca, que eu só imprimi uma vez, porque eu fiquei tão decepcionado com aquele livro, porque eu entendi assim, irmãos, que o primeiro livro que eu escrevi, o História dos Avivamentos, eu estudei 16 anos e escrevi em 15 dias. Naquela época não tinha IA não, tá? Nem pastor Google, nem missionário Gemini. Você tinha que saber mesmo. E esse livro Deus queria que eu escrevesse. Só que eu fiquei empolgado e escrevi o segundo e o terceiro e o quarto. Aí eu sempre mostro os livros e falo: esse aqui é um bom livro, Deus mandou eu escrever. Os outros deu tudo errado, porque eu escrevi porque eu queria. E se eu imprimir 5.000 livros, História dos Avivamentos, vocês vão embora. Dos outros eu imprimi 1.000 ou 2.000. Se você quiser, eu posso fazer até 12. Então ninguém constrói a história com Deus sem uma vida de disciplina absoluta, íntegra, constante e genuína na oração. Agora eu quero ouvir um amém. Então você já vai saber: ou eu vou construir história, ou eu vou ouvir história. Alguns estão aqui sentados, só vão ouvir história, outros vão construir história. Amém? Número 2: homens e mulheres que Deus usa. Agora eu esqueci de perguntar, eu vou perguntar: que deseja ser alguém usado por Deus? Como o pastor Wellington tinha falado, ele repetiu, naquela insatisfação, você tem uma insatisfação, fala: não, Deus pode curar um cadeirante, pode curar o cego, pode curar, aquela insatisfação que a gente carrega, Deus pode fazer tudo de novo, né? Que deseja, você fala assim: eu quero ser um homem que Deus usa, uma mulher que Deus usa. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, que o Senhor te use. Fica a sua mão levantada, que o Senhor te unja, que o Senhor faça você ir às nações, em nome de Jesus. Que o Senhor acelere os seus pés para que você possa fluir em outros ambientes, que o Senhor te use na sua casa, que o Senhor faça de você uma pessoa diferente no seu bairro, ousada, um justo, um homem santo, uma mulher santa, que você seja usado na escola, que você seja usado no seu trabalho, que o Senhor libere poder sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, nenhum homem. Estava falando do William Booth, vou terminar, me perdoa. O Bornal faz isso, né? Você está falando uma coisa e foge. William Booth um dia recebeu uma carta dos seus discípulos. Seus discípulos disseram assim: General William, nós pregamos, nós nos esforçamos, nós fizemos de tudo durante 1 ano e ninguém se converteu nessa terra. E eles esperaram que o William Booth ia mandar uma carta para eles. Já pensou ser um missionário que você está sustentando lá? A Paixão e Devoção está lá sustentando um missionário 1 ano. Aí eles mandam uma carta: Sr. Fabrício, 1 ano, pastor, ninguém se converteu. Então William Booth, eles esperavam que o William Booth ia falar assim: pode voltar embora, volta embora. Mas ele escreveu assim na carta de volta: experimente chorar.
que você chorar, você vai ver, as pessoas vão se converter, a terra vai responder, o bairro, aquela pessoa do bairro que nunca te ouviu vai parar e vai falar: eu vi Deus na sua vida. Só que você precisa primeiro entrar num nível de angústia. E o segundo é exatamente isso: homens que Deus usa são homens que recebem uma visão celestial clara. São muitas pessoas sem identidade, sem destino, sem propósito, Quando eu me conectei com o pastor Fabrício, eu entendi a mensagem dele, e eu apoiei ele, eu creio na mensagem que ele carrega. Eu vi ele pregando outro dia, eu tinha visto ele pregando poucas vezes, mas, irmãos, eu nunca vi uma pessoa expor tão bem o batismo do Espírito Santo igual o Fabrício lá em Terra Boa, mas tão claro, debaixo de uma unção. E aí, irmãos, eu já fui pregar naquela igreja umas 3 vezes, e o pastor presidente, o pastor sumo presidente, o sumo apostólico, é uma igreja e aí o pastor Natan me convida porque eu sou amigo dele, mas o pastor presidente sentou para ouvir o Fabrício. E quando eu prego lá, rapaz, aquele homem, ele não se mexe, ele fica irritado, ele não fala nada, nem aleluia, nem glória, nada. Mas com o Fabrício, o Alex, ele faltava pular. Falei: oxi, mas por quê? Oxi, mas que isso, gente? Aí ele passou em casa, que ele vai lá na minha casa para pegar café. Ele finge que compra café, ele finge que paga, eu finge que acredito. Ele leva café. Aí ele sentado, nós tomamos um café e tal. Rapaz, aí ele falou assim: irmão Rodrigo, que mensagem do pastor Fabrício, hein? Falei: é verdade. Por quê, querido? Porque você precisa receber uma visão, e isso não nasce no conforto, isso nasce num lugar de angústia, nasce num lugar que você está em conflito, nasce num lugar que você não está, você está angustiado, você não sabe para onde vai, você está ali falando: Deus, tem alguma coisa que eu preciso saber. E isso aconteceu com um homem na história, com diversos, mas com um especial que eu gosto de citar, que é um dos grandes últimos generais de Deus da América, que é David Wilkerson. Quem já ouviu falar dele? Se você não ouviu, irmão, você precisa ouvir. David Wilkerson é aquele pastor que foi lá para o Brooklyn, que estava destruído, e ganhou milhares de jovens e estabeleceu uma grande igreja. Mas antes disso, ele, a esposa dele e os filhos tinham um hábito nos Estados Unidos. Todos os dias eles assistiam, em média, após as 7, quando as crianças chegam na escola, toma banho, se arruma e tal. Todos nós temos uma rotina, não é verdade? Ué, só 3 que tem. Eles tinham uma rotina de ficarem de 2 a 3 horas na televisão. Então David Wilkerson, irmãos, ele estava lendo tudo sobre o que estava acontecendo no bairro mais perigoso de Nova York: assassinatos, droga. Só que ele todos os dias gastava a noite dele assistindo televisão com os filhos e com a esposa, 3 horas, 2 horas. Então, um dia, debaixo de muita angústia, ele fez um propósito. Ele falou: Senhor, se eu vender essa televisão e gastar essas 2 horas, 3 horas em oração, o que o Senhor pode fazer? Aí eu falei que não ia fazer, irmão, não, pergunta para a pessoa do seu lado aí: o que Deus pode fazer? Falar para ele: se você vender seu celular,
pode fazer? Fala aí para ela, o que Deus pode fazer? Se você ofertar seu celular para o pastor Rodrigo. Irmãos, escuta aí. Ele colocou um anúncio no jornal e falou: Deus, se tu estás neste negócio, igual o crente fazia, né? Ele falou em inglês, claro. Deus, se tu estás nesse negócio, eu vou colocar um anúncio no jornal. Quando o jornal chega na casa dos americanos às 7, 8, 9 da manhã, eu vou colocar até 11 horas da manhã. Se vender, é de Deus. Se não vender, não é. Ou seja, ele foi ousado, mas ao mesmo tempo ele não queria muito, né? Ele disse que o relógio dele tocou 10h59 e uma pessoa falou assim: você anunciou uma televisão, eu quero comprar a televisão. E ele pensou: o diabo é surdo. Então ele vendeu a televisão, irmãos. E ele começou a orar todos os dias. Ele começou a orar todos os dias, das 7 às 9, das 8 às 10, das 7 às 9, das 7 às 9h30, das 8 às 10. E ele foi envolto, ele fala que ele foi envolto num batismo de angústia na oração. Então Deus falou para ele: você pode ir, porque onde você pisar, eu te farei grande. Irmãos, ele saiu de uma cidade pequena, de um pastorinho pequeno, ele foi para Nova York e ele estabeleceu uma das igrejas, esses últimos 40 anos, ele morreu há 2 anos ou 3 anos, ele estabeleceu uma das igrejas mais centradas na Bíblia e com poder que já se ouviu nos Estados Unidos da América. O que Deus pode fazer com um homem que ora? Com um homem que tem uma visão clara. E a pergunta que eu te faço é: qual é a sua visão celestial? Ah, pastor, ganhar dinheiro, Flamengo ser campeão. Qual é a sua visão? Qual é a visão celestial? Por qual visão você vive? Por qual propósito você vive? Então você precisa, se você já tem uma visão celestial, você precisa, irmãos, gastar seu tempo, seu dinheiro, seu recurso, sua vida. E você precisa ser a primeira pessoa a acreditar na sua visão celestial. Amém? Você precisa crer naquilo que Deus falou com você. Se você não crer, irmãos, dificilmente alguém vai crer por você. Terceiro lugar, para a gente acelerar, já passou os 30 minutos, passou até mais. Todo homem que Deus usa, ou o homem e a mulher que Deus usa, são homens quebrantados, ensináveis, homens que não se ferem por qualquer coisa, homens e mulheres que estão prontos para a correção. Se você não... Irmãos, presta atenção, entenda uma coisa: se alguém criticar o que está acontecendo na igreja uma vez, beleza, 2 vezes talvez, tudo bem, mas se alguém criticar 3 ou 4 vezes o seu comportamento como pastor, eu não estou falando daqueles críticos chatos, não, irmãos. Irmãos, tem uma igreja que eu conheço que todo ano o pastor fala assim para mim: ei, pastor Rodrigo, Deus fez uma limpa. Mas de novo, pastor, eu estava feliz agora, pastor, tinha 90, está chegando em 100. Aí ele: mas aqui não é qualquer um que fica, não. Deus fez uma limpa, mas de novo, Deus vai ter que limpar o senhor. É o senhor que é o problema. Se o senhor sair, Deus abençoa a igreja. A igreja é boa, mas você é um problema. Eu não falei, né? Eu morro de medo de magoar as pessoas. Estou
fazendo um tratamento aí para começar a falar não, porque eu tenho dificuldade de falar não, meu Deus do céu. Misericórdia. Tá, né? Então, eu preciso ser ensinável, eu preciso ser tratável, eu preciso ser moderado. Amém? Eu preciso estar pronto para ser corrigido, como eu estava dizendo ontem. Eu fui um bad boy, um pastor bad boy, que Deus estava fazendo tanta coisa porque eu achei que era por causa de mim, irmãos. Teve um tempo que eu cheguei a pensar que Deus não vivia mais sem mim. Até o dia que eu passei 6 anos no fundo da casa de recuperação, com uma vida santa e pura. Casa de recuperação que você era drogado? Não, porque eu tive um problema pior do que droga, eu tive esquizofrenia. Fiquei literalmente doido. Passei 6 anos santo e irrepreensível, Fabrício. Chegava aquelas moças bonitas, irmão. Ô Rodrigo, e eu estava pesando 60 quilos, moiado 60 quilos, acabado, feio, pobre, sem dinheiro, mas a igreja tinha 300 pessoas, e quando o pastor saía, pastor Leandro, quando o pastor titular saía, pastor Leandro, ele colocava eu para pregar. Aí eu lembrei daquele texto de Jesus e a sua fama ia correndo. Irmãos, e eu ali chegava, eu lembro até hoje de uma moça chamada Michele. Rapaz, aquela moça era tipo uma modelo. E ela chegou e falou: Rodrigo, eu senti de orar com você, eu senti que você é o meu escolhido. E eu falei assim: testificou na carne, viu, irmã? Testificou na carne, testificou. Pastor Jacques, mas eu não pegava na mão, porque na nossa igreja tinha um negócio chamado corte. Quem que tem corte? Quem já viu falar sobre isso? Depois você passa essa doutrina para eles, viu, Fabrício? Muito jovem aqui assanhado. Eu estou vendo esses meninos aí, ó, esses gavião da montanha. O Arthur é um, cadê o Arthur? Ó, vou pedir pro teu pai mandar você lá para ficar 30 dias comigo. Aleluia, né, Cida? Ô Alex, você leva ele? Ele tá trabalhando, Fabrício, não? Tá tranquilo? Vai lá ficar comigo, me ajudar uns dias lá. Não, mas não é na obra não, é carregar móvel, catar café, tá bom? Irmãos, e aí eu fui orar. Falei: Senhor, Tu viste a Tua serva? Irmãos, nosso estado era tão crítico na casa de recuperação que era um desodorante para 5, Rolon ainda. E aí, no primeiro dia que eu orei, Deus falou comigo imediatamente: não. Eu falei: ah, Deus, o Senhor está muito bravo hoje. Não precisou de 2 orações, não precisou de nada, irmãos. E depois eu fiquei 6 anos ali, irrepreensível. Me casei dessa forma quando Deus falou comigo e com a minha esposa, orando 21 dias. Irmãos, depois que eu casei, tantas coisas aconteceram. Só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem, o Senhor nos abençoou de tantas formas, irmãos. Eu lembro até hoje o meu salário. Meu salário era R$ 1.200 quando eu casei. Não, agora R$ 1.200 naquela época ainda dava para você pagar o transporte, fazer algumas coisas, né? E Deus começou a abençoar, Deus começou a usar a gente na cidade. Eu me mudei de Maringá para a cidade dela, Floresta. Irmãos, e passando algum tempo,
eu estava tão cheio de mim. Por quê? Porque o meu pastor foi embora, Fabrício, para Curitiba. Ele avisou, logo quando eu casei, pouquinho antes de eu casar, ele veio fazer meu casamento, me ordenou o ministério pastoral e foi para Curitiba tratar um câncer. Se você procurar lá naquela postagem que eu fiz ontem, está lá, Abimael Milbai, ele curtiu. Toda vez que ele curte algo meu, eu falo, meu Deus do céu. Aí ele passou aqui, esse grande homem de Deus, ele tem uns 110 seguidores só, ninguém conhece ele. Eu andei com ele 7 anos e com o Luiz Hermínio. Se você falar assim, quem que é o cara mais íntegro e santo que você andou? 7 anos assim, tete a tete, é o Abimael. Nunca vi aquele cara cometer um pecado de ira. Nunca vi aquele cara falar uma palavra alta, pastor Alex. Nunca vi ficar roncando na frente. Ah, pastor, mas então Luiz Hermínio é um homem de Deus, irmãos. Luiz Hermínio, meu Deus, você se empolga perto dele, você pula, você se alegra. Mas o Abimael, pelo amor de Deus, cara, e aí eu perdi o meu pastor, meu discipulador. E sabe o que ele falou para mim? Em 2007 para 2008, Rodrigo, como você vai mudar? Vai buscar alguém para você andar junto. 2008, irmãos, ele falou para mim do Luiz Hermínio. Ninguém conhecia o Luiz Hermínio, e eu não fui. E eu tive 3 anos de orgulho, mas que Deus estava fazendo muitas coisas, porque Deus sempre está fazendo, amém? Não é por causa da gente. E eu comecei a ter momentos bons, momentos ruins. A crise dos 7 primeiros anos, em 10 anos, irmãos, 10 anos, vou resumir. Próximo de 2015, eu cometi um erro no meu casamento, um adultério. E aí foi a primeira vez que eu tive um batismo de realidade de quem eu era, de onde eu estava, do que eu estava fazendo. Até ali eu não sabia direito quem eu era. Até ali eu conhecia um cara. E ali, por causa do... A Bíblia diz que Deus não é tentado pelo pecado, ele ninguém tenta. O homem é tentado quando é atraído, cobiçado, é atraído, engodado pela sua própria cobiça, e a cobiça tal vai dar luz e gera o pecado. E a partir dali eu comecei a ter muitos conflitos no casamento. E eu já estava andando com o pastor Luiz, mas muitas coisas, irmãos, fugiram totalmente do meu controle, do que eu acreditava, do que eu achava. E nenhum pecado, nenhuma queda acontece da noite para o dia. O diabo, ele vai, e um dos piores ou dos mais terríveis, uma das coisas mais terríveis é quando você fecha os seus ouvidos para quem te corrige. Guarda isso, amém? Quando você não trata uma raiz que você precisa tratar, que nem você sabe que existe, mas às vezes você começa a ver sinais que você é tentado constantemente na mesma área, e você precisa tratar com radicalidade.
Então, terceiro lugar, o homem que Deus usa é um homem que ele se quebranta. O que é se quebrantar? Se quebrantar é você entrar em um lugar que você encontra arrependimento. Você fala: hoje eu me arrependi de verdade. É o entrar num lugar que você fala: eu vivi isso, eu vivi muitas coisas boas, mas eu também vivi isso que foi ruim. Mas a minha identidade não está onde eu errei, está naquele que me comprou, lavou, regenerou e que me reposicionou. E a sua identidade também. Mas você precisa ser ensinável, você precisa ser tratável, moderado. Isso, para mim, irmãos, é algo crucial para a caminhada cristã em todos os âmbitos. Quarto lugar, homens que Deus usa são homens apaixonados pelas Escrituras. Repete comigo: apaixonado pela palavra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não multiplica ignorância, Deus não sopra homens ignorantes. Deus ele só pode te levar em um lugar para entregar uma mensagem quando Deus formou a mensagem dentro de você. Amém? Se Deus formar uma mensagem em você, muitas pessoas vão te chamar porque elas precisam exatamente daquilo que você carrega. Então você precisa deixar Deus formar uma mensagem. Por quê? Porque e como é que Deus forma uma mensagem? Deus forma a mensagem porque Ele forma o mensageiro. O mensageiro é mais importante que a mensagem. John Wesley pregava assim, ó: God bless, Jesus is Lord. Mas por trás dele tinha 44.700 horas de oração. Tudo aquilo que ele tinha orado vinha sobre aqueles ambientes. Amém? Pastor John Wesley não era muito conhecedor? Claro que ele era, mas ele era um pregador tranquilo, diferente de Spurgeon. Jonathan Edwards pregava lendo, mas por trás dele tinha uma vida santificada de 10 horas de oração. Amém? Então, você precisa ler, você precisa meditar na palavra. Fala em meditar na palavra. Você precisa confessar, falar das Escrituras todos os dias, falar versículos, encher sua mente. Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então você precisa ser um homem cheio das Escrituras. Todas as decisões da sua vida precisam passar pelas Escrituras. Amém? E quinto lugar, o homem que Deus usa é um homem que ele não deixou morrer o primeiro amor. Ele tropeça, tropica, tromba, bate, cai, vai para cima, levanta, faz, segura, tá difícil, mas ele continua com zelo.
ele tem uma visão clara. O primeiro amor está dentro dele. Ele continua apaixonado. Lembra quando Josué foi falar com Caleb? O que Josué falou para Caleb? Ô Caleb, quando Moisés deu aquela palavra, eu tinha 40 anos, já faz 45 anos, eu estou com 85 anos. Eu tenho até agora a mesma força. Eu quero a minha terra. Não perca o primeiro amor, não perca a essência, não perca o zelo, não vá na onda, irmãos, de qualquer um ou de qualquer outro. Ande dentro da vocação que foste chamado. Desperte em ti, desperte o dom que há em ti, que recebe. Irmãos, você já imaginou? Uma semana você é pregador, na outra você quer cantar, porque você viu o Dinei cantando, viu o outro cantando, na outra você quer. Não, você não pode perder o zelo e a essência. Se você viver esses princípios, eu quero dizer para você, com toda certeza das Escrituras, com tudo aquilo que nós conhecemos, se você andar dessa forma, irmãos, literalmente, em todo lugar onde você pisar a planta dos seus pés, você vai governar aquele lugar de forma espiritual. Amém? Eu estava vendo essa semana um local onde John Wesley fez uma grande convocação. Um local que eu até passei entre York, Leeds, e ele esperou muitas pessoas, e nevou muito, e naquele dia não foi nenhum. E aí chegou a hora da pregação dele. Ele estava lá, irmãos, não tinha nenhuma pessoa lá. Ele estava sendo expulso de muitas igrejas, apanhando em muitos lugares, mas havia muitas pessoas se convertendo na Inglaterra. E quando chegou o momento de John Wesley pregar, ele disse assim: como é que eu vou resistir, mesmo que não tenha nenhuma pessoa aqui? Dentro de mim tem um fogo cerrado, queimando todos os meus ossos. Ele falou: então eu vou pregar porque o Evangelho, quando ele é pregado, ele afeta a natureza, ele afeta a região, ele afeta os animais. Você pode dizer amém? Você sabia que quando a palavra de Cristo é proclamada, quando o Evangelho de Jesus é proclamado, até a natureza em volta é afetada pela glória do Senhor, porque a glória de Deus enche toda a terra. Mas eu não estou vendo, pastor. Mas quando Isaías viu o Senhor, ele disse: toda a terra está cheia da sua glória. Não existe lugares ruins, irmãos. Existem lugares onde a glória de Deus ainda não foi manifestada pelos filhos de Deus, e Deus escolheu se manifestar através de você e de mim. Seria mais fácil se fosse através só dos pastores, mas não. A igreja é ruim porque tem 30, 40, 50 irmãos que também não estão orando. Amém? Se 50 irmãos orar uma semana toda por um pastor, até o pastor se converte. Aleluia. Feche seus olhos e diga aleluia. Diga isso, toda a terra. John Wesley foi até ali, irmãos, e ele pregou. E ele falou: foi apenas uma experiência, uma só, que não tinha nenhuma pessoa. Mas quando ele pregou, ele disse que ele sentia o mesmo fogo, a mesma paixão. Havia lágrimas nos olhos dele, falando sobre o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, estava oculto desde a fundação dos séculos, foi revelado, pastor Fabrício.
se encha de novo do primeiro amor. Amém? Para que aquela primeira palavra ela volte, e ela volte a queimar do jeito que ela queimou um dia. A palavra que Deus deu para mim é que a Europa vai entrar em chamas. A palavra que Deus deu para mim, eu tenho tentado andar em cima dela. Fazem 10 anos que eu vivo isso. E eu quero convidar você a lembrar, porque quando em Apocalipse está escrito: volta o lugar de onde caíste. Tem um exegeta que ele interpreta esse texto assim: volta para o lugar onde você ouviu pela última vez a voz do Senhor. Quando foi a última vez que você viu Deus? Porque, irmãos, o que vale não é o que você sente durante a semana, na tribulação, das compras, brigando com o governo, brigando. O que vale não é isso. O que vale é o último lugar onde você e Deus esteve face a face, e Ele falou: eu te farei pescador de homens. Amém? Eu vou manifestar a minha glória através da sua vida. Eu vou te levar, eu vou usar você. Quando Deus falou no secreto: a sua descendência será abençoada na terra. Amém. Quando Deus falou algo sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, você pode dizer glória a Deus. Então nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. E nós precisamos observar. Eu quero ser alguém que construiu uma história, ou alguém que só senta para escutar a história. Esses princípios: vida de oração, visão celestial, homens quebrantados e ensináveis, homens apaixonados pelas Escrituras, e aqueles que mantêm o zelo. Quem são os homens que têm zelo por Deus aqui ainda? Dá uma glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa canção. Essa canção foi feita por um dos homens mais santos dos Estados Unidos. Eu sei que se alguns aqui acenderem a chama,